Então vamos lá, começou mais um episódio do Passapod. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde vocês estão assistindo a gente, meu nome é Lucas, do Passaporte 201, e estou aqui para fazer mais um episódio desse podcast, que é o meu favorito. Sou parcial, mas é meu favorito mesmo assim. Bom, pessoal, hoje eu vou contar com a presença de um casal muito bom, entretenimento, informação, é bem legal no Instagram deles, @tripemlove. Eu vou chamar eles daqui a pouco para comentar com vocês, mas é um casal que ele mora fora do Brasil, numa ilha minúscula, que muitos de vocês nem devem saber onde fica, e eles vão contar um pouquinho pra gente aqui. Sem mais delongas, vou chamar eles aqui para dentro do episódio e vamos começar a falar sobre isso. Rafael e Luísa, muito bem-vindos aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho, né, cara? Estamos se adaptando ao calor do verão de Malta aqui. Sim, tá. Que a gente não se acostuma nunca. Exato, vocês podem ver a diferença aí, quem tá acompanhando a gente com imagem, que eu tô com 2 casacos na África do Sul aqui, tô no meio da minha volta ao mundo, no país 49 aqui, assim, mais ou menos bem na mesma longitude de vocês, né? A gente tá inclusive no mesmo time zone aí. Mas é bem mais ao sul você tá, né? Muito mais ao sul, eu tô num frio aqui hoje, eu acabei de checar, são 6 graus Celsius aqui na cidade de Joanesburgo, e vocês aí, o Rafael de regata, que inveja, hein, Rafael? Tá uns 32, 33 agora. A gente só tá de regata porque o ar-condicionado tá ligado, cara, porque senão não só sem camisa mesmo para aguentar, é muito calor. Para quem não sabe, a gente está gravando o episódio no dia 2 de agosto, então aqui no meio do inverno, aqui no Hemisfério Sul, aqui onde eu tô, e no meio do verão, exatamente. Então vamos começar, vamos falar de vocês então, pessoal. Tripem Love, Rafael e Luísa. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite aí de participar do Passapod, vai ser um prazer conversar com vocês. E vamos lá, primeiro aquela pergunta padrãozão, para conhecer vocês um pouco. Quem era o Rafael e quem era a Luísa antes de sair do Brasil? Fala você primeiro, que você saiu primeiro do Brasil. Cara, eu era um moleque, mano. Eu não era muito novo, eu tinha, tipo, em torno de... Eu tava 26 e aí eu fiz 27 quando eu fui para a Austrália. Eu fui fazer intercâmbio na Austrália. Eu finalizei a faculdade, fazia administração numa faculdade lá em Porto Alegre, né? Sou do Rio Grande do Sul. E aí, cara, eu sempre sonhei. Quando eu comecei a faculdade, eu já tinha o planejamento de fazer o intercâmbio quando eu terminasse. Eu não sei por que eu nunca pensei em antes, cara. Porque depois foi uma coisa que eu fiquei repensando, depois que eu tava na Austrália, né? De que eu deveria ter ido antes, cara. Porque eu aprendi tanta coisa, assim. E eu cresci tanto, assim, como ser humano, como homem, assim, que cara, eu fiquei pensando, cara, a melhor coisa é você sair já o mais rápido possível. Tipo, você sair de perto daquelas... Possível, né? Da proteção que você tem no Brasil, sabe? Do conforto até mesmo de você estar no seu próprio país para enfrentar uma realidade diferente. Ou não sei se tem a ver com a minha personalidade, mas foi uma coisa que eu repensei, né? Então, assim, a primeira coisa que vinha na minha cabeça é isso. Tipo, eu era uma pessoa muito diferente. Eu acredito que a gente vive em diferentes bolhas, assim, ao redor do mundo. E que naquele momento eu só vivia uma, sabe? Meu mundo era aquilo só. E aí, a partir do momento que eu fui viajar ao mundo, eu comecei a conhecer coisas novas e me deparar com realidades diferentes. Mas, de uma maneira mais direta, cara, eu era um menino que trabalhava num negócio de família com meu pai e eu estudava administração, né? E anteriormente eu ainda estudei música também na faculdade, só que aí eu desisti porque eu percebi que não ia dar muito bom, né? Mas eu sempre gostei muito de música, eu continuo tocando até hoje, cada vez menos porque a gente tem muitos compromissos, mas eu tento levar o hobby adiante, né? Pretendo levar ele para sempre, né? Mas antes eu tentava levar um pouco mais a sério, eu tava fazendo licenciatura em música, mas aí quando eu percebi que, cara, licenciatura, tipo, é ruim em qualquer área, né? Em termos financeiros, aí eu me deparei com essa realidade, resolvi repensar e foi aí que eu decidi mudar para administração. Legal, deixa eu fazer uma pergunta só porque as pessoas devem estar perguntando assim como eu, criou curiosidade agora. Você é gaúcho, mas cadê o acento? Cadê o sotaque? Eu fui perdendo aos poucos. Cara, eu tinha um sotaque muito forte de Porto Alegre, né? Não é que é um sotaque bem característico que tem lá no sul, tem tipo, um sotaque mais do interior do sul, que também é diferente, vai depender, às vezes, até mesmo da colonização que teve a região, se foi italiana, se foi alemã, ou até mesmo outras regiões mais antigas que migraram lá para o sul, portugueses mesmo, né? Que migraram lá para o sul em determinadas épocas, né? Diferentes épocas. Mas em Porto Alegre a gente tem um sotaque bem característico, que é aquele um sotaque bem cantado, né? Mas e eu tinha mais sotaque, mas fui perdendo, cara, Porque eu trabalhei muito assim na Austrália, tipo, eu só convivi muito com paulistas e pessoas de outros lugares, e eu não sei, foi natural, assim, mas mudou mais drasticamente quando eu e a Luísa nos juntamos. A gente se conheceu, porque eu sou do Rio e de São Paulo, meio a meio. Assim, eu nasci em São Paulo, mas eu morei 17 anos em Cabo Frio.
lá no Rio de Janeiro. Que legal. Então, por isso que eu também tenho o sotaque meio misturado dos dois lugares. E aí, depois eu voltei para São Paulo para fazer faculdade. Eu comecei fazendo química. Rafael começou na música, eu comecei na química. A gente é bem aleatório. E aí eu desisti da química e entrei na publicidade. Totalmente aleatório de um para o outro. Mas aí depois eu estava trabalhando em agência de publicidade, trabalhava como mídia. E até que eu me formei em 2017, final de 2017 eu me formei. Em 2018, eu trabalhando em publicidade, fui demitida. Aí, só que eu sempre quis aprender inglês e sempre quis morar fora, ter uma experiência fora do Essa Brasil. parada tem um negócio que a gente tem em comum, cara. Nós dois, eu acho que nós dois tínhamos essa coisa dentro dos, tipo, do íntimo, de querer viajar, de querer falar inglês, de viajar realmente o mundo, eu acho. E aí eu nunca fui, na verdade, assim, porque eu nunca tive, assim, eu falava com meus pais, eu quero, eles com que dinheiro, sabe, essas coisas. E aí eu já trabalhava, consegui juntar um pouco, nisso que eu fui demitida, recebi mais uma rescisãozinha, falei pro meu pai, consegui um dinheiro, preciso da sua ajuda ainda, mas eu consegui. Agora que eu fui demitida, não tenho mais o que perder, me formei, já estou com diploma, vou fazer intercâmbio. Aí eles me apoiaram, meus pais me apoiaram, eu fui para a Austrália. Então foi meio que assim, foi por causa de uma demissão. E quando você foi, pelo que eu entendi, em 2018, certo? O Rafael já estava lá. Eu estava um ano e, sei lá, alguns meses. Aqui na Austrália, cara, cada semana é um mês, né? Tipo, você já foi para lá. Mas ainda não fui. A economia é muito rápida, cara, e é tudo por semana, você vive, tipo, muito intensamente. E 3 meses, assim, pode parecer pouco, mas lá, naquela realidade lá, fazia muita diferença. E aí ele tava 1 ano e pouco, mas eu tinha 23 anos, mais ou menos, ou 24, não sei também agora quantos anos eu tinha. E aí, ele já tava lá 1 ano e pouco, a gente se conheceu na share house. Porque lá... Ela chegou na casa que eu tava morando na época. E era um lugar, era um lugar interessante, porque era uma casa tipo que só tinha meninos e do nada surgiu a Luísa lá. Era, mas tipo, uma casa bem... justificativa, porque uma vez... Desculpa, Luísa, mas esse share house que vocês comentaram é como se fosse uma república aqui no conceito brasileiro? É uma república. Então era uma casa compartilhada que você, quando foi para lá, pelo que eu entendi, com a finalidade de aprender melhor inglês, você procurou algum lugar para morar e esse lugar é o que, bom, você achou mais a sua cara. E o Rafael estava morando nesse apartamento. Não necessariamente foi a minha cara, eu só fui no lugar mais barato que eu achei, que era na cidade. Era um lugar estratégico, mano, porque ele era um lugar barato, que aí, claro, depois você vai entender as razões por que era barato, mas ele era bem localizado, tipo, ele ficava relativamente próximo ao centro, então era estratégico, assim, porque Sydney é uma cidade grande. Era muito perto do Opera House. Era bem localizado. Fica num bairro que chamava The Rocks, que é um dos bairros mais antigos de Sydney. E você comentou que depois a gente entende por que ele é barato. Quais são as principais razões aí? Muito. É que, cara, era um lugar assim... Tinha rato na casa. Tipo, era um lugar bem... Quem não tá acompanhando a gente com imagem, na hora que eu perguntei isso, os dois se olharam e riram. Então é óbvio por que é barato. Qual que é o motivo? Não, é assim, cara, é uma share house mesmo, tipo de... Eu acho que cabiam até 12 pessoas, mas na época a ocupação não estava total. E, cara, só tinham meninos. Tipo, só tava eu e mais 8 caras, assim. E aí chegou a Luísa e mais um cara junto, que ela veio do Brasil. Só que eu tenho uma defesa só para esclarecer sobre isso, porque uma vez eu falei isso na internet, vieram falar que eu era louca de me enfiar em uma casa só com homem. Mentiram para mim. O cara que alugou a casa mentiu. Ele falou que era uma casa de homem e mulher. E aí eu falei, bom, beleza. Tecnicamente era, mas só tinha homens. Aí quando eu cheguei lá e eu vi que só tinha homem, a primeiro momento eu fiquei meio, putz, o que eu vim fazer aqui, né? Mas depois eu conheci o pessoal e eu vi que era todo mundo de boa, que não ia acontecer nada perigoso. Eu conheci o Rafael, enfim. Não, nesse ponto era todo mundo muito trabalhador, bem tranquilo, assim. Só que, cara, aquela coisa, quando junta muito menino, daí, tipo, cada um num período ali, uns chegando na Austrália, tipo assim, em 1 mês, outros já estavam há 1 ano. Aí, tipo assim, um trabalhando com teleentrega, a maioria trabalhando com obra, construção. Então os caras chegavam muito cansados. Tudo sujo. Não lavava a louça, daí um não lava a louça, o outro não lava porque não vai lavar, aí começa aquela sujeirada. Banheiro era uma nojeira. Você bota, e nacionalidade. Você compra um azeite de oliva, bota no armário e chega o outro lá no final do dia, mão na cara de pau, pega e toma o seu azeite de oliva. Não, até que nessa casa, quando eu tava lá, só tinha brasileiro, mas depois que eu saí, tinha alguns filipinos juntos, né? Tinham 2 filipinos. Não, tinha um filipino. Tinha um filipino quando você chegou também. Mas quando tinha um filipino o tempo todo. Filipino mó engraçado. Eram 9 brasileiros e um filipino, depois veio mais um. Depois foi misturando. Mudava muito essa casa. Tinha um mexicano também, colombiano. Eu aprendi a falar espanhol com ele. Que legal, cara.
E Luísa, você saiu do Brasil, 23, 24 anos, Sim. Foi morar fora pela primeira vez, pelo que eu entendi, pelo seu discurso, Sim. E quando você chegou lá, numa casa que você não conhecia ninguém, e só homem, você não pensou em desistir, você não pensou em olhar para trás, você... Não, nem passou pela minha cabeça, porque na minha cabeça eu também estava assim, eu vou tentar por 4 meses, 5 meses, que era o tempo do visto, arrumar um emprego e me sustentar ali para poder viajar um pouco e tudo. E é isso, então nem passou pela minha cabeça desistir, voltar atrás, nada, estava muito de boa, não estava pensando em nada. Inclusive, na primeira semana eu consegui um emprego na obra, então eu fui trabalhar na obra. Não, mas você não desistiu de voltar para o Brasil, porque o da casa você desistiu. Depois de 2 semanas ela saiu da casa. Da casa é óbvio, eu desisti da casa porque não tinha como. Mas eu não desisti de voltar. É que eu entendi que ele estava perguntando. Sim. Mas aí eu desisti da casa e fui para uma casa só de mulher, que eram 6 mulheres na casa, 8, sei lá quantas. Dividi quarto com mais 3 e tal. Até tinha uma francesa também que roubava minhas roupas, lembra? É uma loucura isso. Mas eu não pensei em desistir, não pensei em voltar atrás. Foi bem tranquilo. Eu nunca pensei em voltar para o Brasil, desde que eu saí. Que legal. Então você... E você, naquele momento, se você não tivesse ido para essa casa, você não teria conhecido o Rafael e você não estaria aí hoje. Não, com certeza não, cara. Daqui a pouco a gente faz um fast forward aí, mas eu quero explorar um pouquinho mais a vida de vocês na Austrália. E deixa eu entender só uma coisa. Vocês ficaram aí como flatmates, né? Como companheiros de casa por 2 semanas, pelo que entendi, depois você se mudou, você começou a trabalhar até no mesmo lugar onde aí o pessoal que morava com o Rafael trabalhava, e vocês começaram o contato a partir dali, e já começaram a namorar, foi mais longe, vocês viveram um pouco aí separados na Austrália como amigos, como é que foi isso aí? Conta um pouco mais. Na verdade, praticamente a gente começou a namorar no primeiro dia que eu cheguei na Austrália, assim, porque... Só que eu não sabia. Não, foi por isso que eu falei praticamente. Mas já rolou um clima, Não, no primeiro dia não, mano, porque a história que eu conto, que foi a história que se passou na minha cabeça, foi assim, ela chegou de noite, era bem tarde, era tipo umas 10 horas, eu sempre tinha que acordar no outro dia muito cedo, eu trabalhava num café, e aí, tipo, eu já tava cansado. E ela chegou, tipo, uma pessoa chegando de viagem, assim, ela tem um estilo meio... Menininho, assim, daí ela chegou com um cara com um capuz, assim, eu nem vi ela direito, mano, eu só dei oi, assim, e ela chegou com esse cara junto, eu achei que eles eram até namorados, eu falei, oi, tudo bom e tal. E aí foi mais ou menos isso, tá ligado? Uhum. E aí, cara, fui dormir. No outro dia de manhã eu acordei, e aí era bem cedo, era tipo, sei lá, mano, menos de 6 horas, eu tinha que estar às 7 no café, eu fui tomar banho. Quando eu saí do banho, ela tava toda de preta já, arrumada. E na Austrália, quando você tá toda de preto, você, tipo, normalmente tá indo trabalhar em hospitality, trabalhar em restaurante, trabalhar em serviços ao público, assim, né? Porque normalmente eles preferem que você vá todo de preto, porque é, sei lá, uma roupa padrão, assim, né? E aí, cara, ela tava assim, e aí, sei lá, eu sou meio viajado, assim, né, mano, das ideias. Aí eu perguntei pra ela, você chegou ontem, já vai trabalhar, mano? Porque eu fiquei aqui, tá ligado? Não tinha entendido. E na verdade, não, eu tava só me vestindo todo de preto normal. Mas o meu lado da história é que eu cheguei com um menino porque quando eu fechei o intercâmbio com uma agência, eles fizeram um grupo e falaram, quem for no mesmo voo e tal, se falem, né? E aí esse menino tava no mesmo voo que eu. E aí eu falei, cara, pelo menos é uma pessoa, né? Um brasileiro. Claro. Vamos junto, vamos junto. Uhum. E aí, quando eu achei essa casa, eu falei pra ele, achei essa casa, ela tá com preço bom. Ele falou, eu também quero alugar essa casa, eu não tenho casa e tal. E foi isso. A gente não era amigo, a gente não se conhecia. Eles nem se conheciam, né? Sabe? E aí o Rafael achou que a gente namorava, mas a gente nem se conhecia. Mas, cara, eu achei por uma noite, tipo, chegou ali. Sim. Chegou uns dois. E totalmente compreensível. Chegou um casal junto, mais tarde à noite ali. Claro. Faz sentido. E aí foi isso aí, tipo, a gente se encontrou na lavanderia, aí tem a frase que a gente sempre conta, clichê, que eu perguntei para ele como que era para lavar roupa, só que a minha pergunta era, se tem regra, tipo assim, sei lá, segunda pode lavar um, terça outro, qual que era a regra de lavar roupa? E aí ele falou, a única coisa que você precisa saber para lavar roupa é que tem que separar as pretas das brancas. Aí eu falei, mas isso é óbvio, né? É óbvio pra você, mano. Pra mim não era óbvio. Eu tive que aprender, tipo, vendo o bagulho ficar manchado. Aí eu, valeu. Aí foi isso, aí a gente se interessou um pelo outro ali no segundo dia. Mas pra mim já rolou um clima ali naquela hora, assim, daí a gente já começou, tipo, a ficar amigo e tal, querer ficar junto. Conversar, assim, papinho. Aí eu me lembro que até convidei ela, a gente começou, tipo, rolava bastante papo, assim, daí eu convidei ela pra dar uma volta num lugar que é bem clássico lá de... É um coastal walk que é muito clássico, você sai de Bondi Beach, que é uma praia bem famosa de Sydney, não sei se você conhece, mas é uma praia famosa. Até Coogee. Eu convidei ela pra fazer isso, cara, e aí no dia ela não foi, e aí, tipo assim, o cara tava junto com ela, eu tive que convidar o cara pra ir junto. E ele foi. Mano, e o cara foi, fui só eu e o cara, velho.
E aí, cara, sei lá, o cara, não é que o cara era chato, mas, tipo, eu não me identifiquei com o cara, tá ligado? Eu me identifiquei zero com o cara, tipo, ele não tinha nada a ver comigo, tá ligado? Ele queria que eu fosse, né? Mas enfim, eu não fui. Mas aí depois de uns dias a gente foi junto para Blue Mountains, que é um lugar também famoso lá na Austrália. Aí logo em seguida a gente planejou de viajar junto. Aí a gente comprou uma viagem para neve, né? Lá, onde que é a neve? Threadable. Teria que pegar o Maps para poder mostrar direitinho, porque eu não me lembro direito. Acho que é Threadable. Threadable Mountain, é o nome da montanha. Ela fica bem distante de Sydney, fica ao sul. E eu já tinha ido no inverno anterior fazer snowboard na neve. É uma montanha que tem na Austrália lá, que tem estrutura para esqui, snowboard. É bem legal, mano. Sim. É bem legal mesmo. Aí a gente, tipo, isso depois de 10 dias, assim, que eu tava lá na Austrália, ele me chamou pra ir, a gente falou, tá, vamos. Aí a gente comprou, e depois de 3 semanas a gente comprou pra um mês daquele dia, a gente foi. Aí, nisso, eu já tava morando na outra casa com as meninas, e ele tava nessa. Na volta, ele falou que ele ia alugar uma casa para ele e me chamou para ir morar com ele na casa. Porque assim, o meu momento de vida lá porque eu já tava 1 ano e pouco na Austrália, então eu tava juntando uma grana. E aí, tipo assim, eu tava, cara, aquela casa não era a casa ideal, tá ligado? É uma casa para quem tá chegando mesmo, tipo. E eu tava ali para juntar uma grana realmente, tipo, porque era estratégico, ficava próximo do centro, eu não pagava, tipo, transporte, eu ficava ali, era barato o aluguel. E eu tava nessa questão do objetivo, eu queria juntar uma grana para poder ter a grana do calção lá na Austrália para poder alugar um apartamento só para mim, e aí depois, tipo, poder sublocar os quartos. Cara, uma história bem de imigrante, assim, tipo, porque a vida muda, né? Quando você deixa de alugar o seu quarto e você passa a alugar um quarto para ajudar na sua renda, né? Sim. Então... Aí, basicamente, ele me chamou para ir com ele, né? E aí eu aceitei. E aí eu até falei pra ele, tipo, você tá me chamando, mas a gente não tá namorando nem nada. Aí a gente falou, então a gente tá namorando. Foi meio que uma coisa assim. Depois de 1 mês que eu tava na Austrália, mais ou menos. E aí a gente foi no mês seguinte, né? A gente foi morar junto. E então foi muito rápido, assim, não demorou pra gente ficar junto, assim. E vocês ficaram quanto tempo lá na Austrália, nesse apartamento de vocês? Isso foi em 2018, foi até 2020, né? A gente ficou 2 anos, mais ou menos. Quase 2 anos. A pandemia bateu? Não. A pandemia bateu quando você estava morando lá? Como é que foi esse episódio? Aí vem a pandemia, né? Não, a pandemia bateu quando a gente foi embora. Porque assim, ó, cara, tem um lance que... Porque assim, ó, ali começou nossa ideia de começar a querer viajar bastante quando a gente estava na Austrália ainda. Isso bem antes da pandemia, tipo, 2 anos antes. Na nossa cabeça é bem antes, né? Tá. A gente começava, tipo, a juntar grana e fazer viagens para o Sudeste Asiático, porque lá na Austrália é bem comum. Sim, é bem mais fácil. Fazer essas trips, né? Mais barato. Indonésia, Tailândia, Singapura. E num determinado momento, cara, a Luísa estava aplicando para o passaporte dela europeu paralelamente. E aí, num determinado momento, ficou pronto e a gente pensou junto e tal, que talvez fosse melhor se mudar para a Europa. E do que ficar na Austrália, porque a Austrália tinha uma insegurança em relação ao visto, né? E querendo ou não, aqui eu sou residente, a Luísa, tipo, é europeia, né? Tem um passaporte europeu. E a gente lá era estudante, né? E aí, basicamente, a gente começou a decidir que a gente queria ir embora de lá. Assim, não que a gente queria, porque até hoje, se a gente tivesse um passaporte australiano, a gente voltaria hoje. Que é muito bom, mas que era mais fácil a gente se mudar para a Europa. E aí a gente planejou a mudança para a Europa. A início, a gente ia mudar para a Irlanda. E aí a gente se planejou para se mudar em março de 2020. Aí, mas nem imaginávamos que ia haver uma pandemia em março de 2020, né? Foi em fevereiro que começou, né? Mas uma pausinha só para a gente explorar esse assunto que eu achei bem interessante, Luiz e Rafael. Assim, vocês comentaram que a insegurança sobre o visto da Austrália, ela é muito... Eu realmente não conheço como é que é o processo, não entendo esse mundo aí do visto da Austrália. Vocês conseguem falar um pouquinho sobre o que significa ter essa insegurança, como é que funciona os vistos, para quem também está ouvindo a gente tivesse esse interesse? Sim. Falei. Claro. Cara, é que assim, ó, o que acontece com... A maioria das pessoas vai para a Austrália para estudar inglês, para fazer um passaporte. Para fazer um passaporte, não, para estudar inglês, né? Não sei o que eu falei, passaporte. Aí, do nada, tem passaporte. E aí... Para estudar inglês. E aí, o que acontece, cara? A galera gosta muito. E é um processo normal da galera de renovar esse visto para estudar um outro curso técnico, como, por exemplo... E aí a gente procura, tipo, os cursos mais baratos e tal, que te permitam ficar lá como estudante e continuar trabalhando lá, né? Porque, cara, querendo ou não, você vive uma vida que você não estava acostumado. Então,
Então, normalmente, você primeiro busca alguma escola de idioma que seja, algum intercâmbio que já é organizado pelo Brasil, e você vai para a Austrália com um visto de estudante. Exato. Esse visto te permite ficar quanto tempo lá? Depende do curso? Depende. O mínimo que você pode pegar de visto para você ter direito a trabalho também são 5 meses. Menos de 5 meses, eles não te dão direito a trabalho. Aí, mais 5 meses, você pode trabalhar também, além de estudar. Então, normalmente... é normal pegar 5 meses para conseguir trabalhar também. Isso é o que a galera normalmente faz. A maioria das pessoas fazem isso. A maioria das pessoas vai com um visto para estudar inglês tipo, por 5 a 1 ano no máximo, tipo, estourando. E é muito difícil, porque é bem caro, você tem que pagar o curso tudo adiantado e tal. Então, a maioria, na verdade, vai com de 5 a 6 meses para chegar lá, arrumar um emprego e conseguir juntar dinheiro para renovar o visto lá, entendeu? Porque tem como renovar. E aí acontece que a galera ama a Austrália e fica renovando para sempre. Só que vem a questão Fala, o que você... Não, eu ia falar só que é porque quando você renova o visto, você faz tipo um curso técnico normalmente. Você deixa de fazer curso de línguas, então você consegue uma extensão de visto bem maior. Sim. Por exemplo, a Luísa, quando renovou, ela renovou 2 anos e meio. Então ela tinha, tipo, a possibilidade de ficar 2 anos e meio na Austrália. Porra, e querendo ou não, uma experiência de vida muito legal. A porta de entrada normalmente é uma escola de idiomas, mas depois para renovar você sai da parte de idioma, que é uma coisa um pouco mais enxuta ali, como você comentou, mais cara, mais porque você tem que pagar também. Adiantado, e você vai para um curso técnico que te permite fazer essa exceção de visto e também te ajuda já com alguma especialidade para você começar a trabalhar. Isso. Mas para você poder trocar para o seu visto do curso técnico, muitas vezes você tem que fazer uma prova de inglês. Você então, tem que ter um certo nível. Se a pessoa nesses 5 meses ela não consegue passar para um nível intermediário, um nível upper, né, que eles falam, ela tem que renovar para o inglês. Ela não pode renovar para um curso técnico porque ela não passou na prova, né? Então você tem que fazer prova, tem que ter presença na aula, tem que ter tudo isso. Você tem que ter o certificado, na verdade, não é nenhuma prova. O certificado do seu curso ali, né? Ele normalmente é aceito pelas escolas técnicas, né? E esse curso técnico, os mais baratos, se chamam VET Course. É o equivalente a um curso técnico pra gente. No Brasil Mas tem também como você fazer bacharel, tipo, depende da sua grana e tal. Aqui esse VET Course é, tipo, realmente uma alternativa que cabe no bolso do imigrante. Tipo, que o cara trabalhando consegue arcar com esse custo e tal. Então, é o mais atraente, assim, a realidade da maioria dos brasileiros que estão lá. Estavam, né, na nossa época, né? E aí, dando mais um fast forward aí, um pouco para frente, vocês comentaram que na hora que vocês estavam morando vocês estavam querendo se mudar para a Europa, teve essa questão da insegurança do visto, que é nesse processo de renovação, pelo que eu estou entendendo, não é um processo tão simples. É isso? Não, na verdade, o que acontece é que, assim, a gente sabia que a gente queria ficar fora do Brasil, que a gente não queria voltar para o Brasil, e é o que a maioria das pessoas pensam na Austrália. E aí, você renovar o visto é fácil na Austrália, de estudante. Só que o problema é que para você ter uma previsão do que você quer, para você conseguir ficar ali mais tempo, eu quero ficar aqui 10, 15 anos, eu quero ser residente, aí você tem que ir para outros tipos de vistos, né? Ou você tem que ir para um skill visa, ou um sponsor visa, ou, enfim, um PR, né? E para você conseguir esses tipos de vistos, você tem que trabalhar em determinadas áreas, você tem que, por exemplo, tem que ter um curso proficiente de inglês, você tem que ter um certificado de proficiência de inglês num determinado nível. É bem mais difícil, sabe? Você passar essa parte burocrática lá. Então, eles são muito seletivos, tipo, nas pessoas que eles aceitam para dar vistos permanentes na Austrália. Não é tão simples conseguir um visto permanente tanto financeiramente, para uma pessoa que está nessa realidade que a gente está comentando para você. Por exemplo, assim, a nossa opção que a gente pensou de uma maneira prática foi tipo assim, eu vou estudar IT e ficar 4 anos tipo, estudando IT, nos valores da Austrália, que são valores bem caros. Para eu poder arcar com isso, nós dois vamos ter que trabalhar, tipo... Que nem loucamente, para poder só arcar com isso. E a nossa vida ia ser por um período isso, para que depois a gente chegasse no objetivo de, quem sabe, conseguir uma residência, porque... Porque pode ser que você não consiga, porque tem pontuação, né? Então, depois que você se forma lá na Austrália, você ainda tem uma pontuação, prova, blá, 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 um monte de coisa, para aí sim você conseguir aplicar o visto, o permanente, né? Não, e outra questão também que muda... é que, às vezes, uma profissão que está sendo, tipo, de alta demanda na Austrália, ela muda do nada, tipo, então, em 3 anos. Então, você está estudando, às vezes, digamos assim, você se dedicou para aquilo, chega na hora de você aplicar o seu, mudou a profissão. E aí, eu trabalhava com uns indianos que passaram por isso, tipo, eles se formaram num tipo de engenharia específica, não sei qual era, e aí, no ano que eles se formaram, saiu da lista a engenharia deles. Aí você não pode aplicar. Então, acho que era essa mais a insegurança nossa. A volatilidade dessa questão. E faz total sentido, né?
Porque, pelo que eu entendi, mesmo que a parte inicial ali desse visto de estudante seja mais cara que a parte da escola de idiomas, ainda assim é um valor aí considerável para se arcar durante o processo que você está com visto, como fazendo esse veto, como é que vocês comentaram. E aí, obviamente, você tinha a possibilidade de fazer o passaporte europeu para ir morar lá. Sim. Colocando isso na balança com essa outra possibilidade, fez mais sentido para vocês naquele momento. E o próprio Rafael comentando que ele estava estudando IT, né, que é tecnologia da informação, fazendo nesse momento, tem essa volatilidade, de repente essa especialidade não ser mais presente na lista de demanda, faz total sentido. E aí, bom, passando para março de 2020, aí vocês estavam com uma viagem marcada ali para ir para a Europa. Você já tinha tirado o seu passaporte, Luísa? Já, eu tinha tirado já um ano antes. Aí, inclusive, também a gente, tipo... Em maio, mais ou menos, de 2020, eu tirei o passaporte. Não, de 2019. 2019, é verdade. E aí, como a gente decidiu ir para a Europa, a gente casou. Então, a gente casou com um ano que a gente se conheceu. Porque daí a gente pensou de uma forma bem prática. A gente começou, tipo, realmente juntar dinheiro para fazer esse projeto, para ter um pé de meia, para não chegar aqui também, tipo, completamente apertado. A gente voltou todas as nossas energias para isso, né? Para em março de 2020 a gente se mudar, a gente comprou passagem, a gente começou a pensar em onde morar, a gente começou a se planejar realmente de uma forma prática, né? E aí seria muito mais fácil a gente casar, porque é uma questão burocrática, porque eu poderia ter um visto de trabalho, tipo... Exato. Aí, o que aconteceu? Aí a gente comprou passagem para ir para Irlanda, porque até então a gente ia para Irlanda, porque na nossa cabeça, assim, o salário mínimo da Irlanda, os brasileiros estão todos lá, o salário mínimo é bom, vamos. Aí, dando 2 semanas do voo, da nossa ida, a gente começou a procurar casa e a gente não achava casa. Nenhuma casa queria aceitar a gente na Irlanda. E provavelmente quem está assistindo a gente, que já mora ou conhece a Irlanda, sabe que é muito difícil conseguir casa lá para alugar. Aí... Não, é muito difícil mesmo. E também, um outro receio que a gente tinha durante todo o processo era com o frio da Irlanda. Eu sempre ficava me perguntando, cara, será que eu vou aguentar morar naquele frio e tal? Mas a gente, claro, tudo abstrato, nunca tinha morado num lugar que só chovia e tal. Tipo, em Sydney é frio no inverno, que nem no Rio Grande do Sul também é frio, mas lá é frio o tempo inteiro, né, cara? Aí a gente começou a não conseguir achar casa, e aí deu a louca em mim. Eu falei assim, cara, a gente não tá conseguindo achar casa, é frio, não vamos pra lá. Isso já faltava 1 semana pra gente ir com a passagem comprada. Aí eu comecei a falar pro Rafael, vamos pra Malta. Porque o que a gente pensou? Não, Malta... eu me lembro que na época você fez umas pesquisas, assim, umas matrizes, assim, ela meio que pesquisou, esse lugar tem isso de bom. Negativos, tipo... Aí eu cheguei à conclusão que Malta era um país que falava inglês, que era calor e que tinha um salário médio, não mínimo, bom. O salário médio é ruim daqui, é que nem Portugal. Mas o mínimo, ele era ok. Aí eu falei... Ao contrário. O mínimo... O médio era ok e o mínimo é ruim. Aí eu falei para ele, vamos para Malta. No pior que pode acontecer... a gente não conseguiu um emprego, aí vai estar chegando o verão, que era março, né? Tá chegando o verão, que o verão aqui começa em junho. A gente aproveita o verão numa ilha, ó, que legal. E aí, no final do ano, a gente vai pra Irlanda. Falei pra ele, só que a gente não achou que ia acontecer o Covid, né? No caso. Não, aí, cara, aconteceu o Covid... Só pra situar a galera, então, pra entender mais ou menos o contexto, você tinha um passaporte europeu, da União Europeia, imagino, tanto Malta quanto Irlanda são países membros da União Europeia. Então, pelo passaporte da Luísa, ela poderia morar lá. E o Rafael, por ser casado com a Luísa já há 1 ano, que foi o processo que eles comentaram aqui, burocraticamente seria mais fácil, ele teria a possibilidade de visto de trabalho, por ser marido dela, em países também da União Europeia, tendo residência fixa. E aí eles comentaram da Irlanda, pensaram lá que era um país, mudaram a decisão de outro país, que na verdade dentro da zona Schengen, que é essa zona da União Europeia aí de livre comércio e livre transição, eles são basicamente cidades do mesmo país, se pensar na parte mais burocrática. Então mudar da Irlanda para Malta, no contexto, vamos dizer, Brasil, é mudar assim, em vez de morar em Porto Alegre, vão morar em São Paulo. Então, para eles tinha essa facilidade. Então, eles foram para Malta no final. Me corrija se eu estiver errado aí, eu tô tentando dar um resumo de tudo. A única coisa que eu vou corrigir é que você falou visto de trabalho. Não, mas foi porque eu falei isso. Você falou? Eu confundi ele. É porque, na verdade, assim, o visto que uma pessoa que é casada com um europeu tem é o visto de familiar europeu, que dá permissão de trabalho. Normalmente, você tem os mesmos direitos do europeu. Entendi. Você tem permissão de residência como um europeu. Então, ele tem a saúde pública, ele tem trabalho, ele tem tudo por 5 anos como um europeu. Mesmo não sendo cidadão. E aí depois de 5 anos ele tem direito a pedir cidadania. Depois de 5 anos, sim, Sim. Isso. Depende cada país europeu tem sua regra, no caso. Isso. Entendi. Então, vamos lá. Vocês chegaram na Irlanda, porque o voo de vocês estava para lá, pelo que eu entendi.
E foram logo dali, nem ficaram ali, foram para Malta. Como 2 dias, né, cara? Eu tava lá, aí conhecemos a Irlanda. E daí fizemos tomaram uma Guinness, pelo menos. Tava fechado já o Temple Bar por causa do Covid. Então vocês chegaram depois do lockdown. Chegou na época, velho. Quando a gente eu sei das datas, porque foi bizarro. Dia 10 de março de 2020, a gente chegou na Irlanda e dia 14 a gente chegou em Malta. E dia 14 foi o dia que foi declarado pandemia mundial. Uma pandemia é mundial, né? Isso é pelo nome, mas enfim. Sim. Então foi logo na época que foi declarado que era uma pandemia. Mas em fevereiro já estava rolando toda aquela questão da Itália, lembra? Que tava, tipo, que foi horrível, na verdade, que aconteceu primeiro. Foi o ninho ali, né? E a gente passou, cara, quando a gente saiu da Irlanda, a gente passou também 2 dias em Londres. Isso. E em Londres era bem na época que o cara, aquele do cabelinho, o Boris Johnson, tipo, tava todo negacionista lá. E aí, cara, foi de lá, a gente tipo, provavelmente pegou o Covid lá, porque depois quando a gente veio para Malta, passou uma semana e a gente descobriu que a Luísa tava com Covid, ela foi internada aqui em Malta. Internada? Caramba! Então, assim, provavelmente a gente foi... A chegada em Malta foi a chegada mais emocionante possível. Cara, foi uma loucura, a gente chegou em Malta, era mais ou menos 10 horas da noite, e nessa noite, à meia-noite, o aeroporto fechou por 1 ano e meio. Foi o nosso último voo, foi meio que o último voo do país. Aí, depois de uma semana que a gente estava aqui, a gente ficou de quarentena, né? Porque tava todo mundo que chegava entrava de quarentena. E em uma semana que eu tava aqui, eu testei positivo. E aí, eu fui no caso 60, eu saí no jornal de Malta. Saiu no jornal, tipo, menina vem de Londres, eu não sei o que lá. E aí, eles me internaram, porque todo mundo que era internar, que tava positivo, tinha que ser internado. E aí, cara, em Malta é um lugar muito... Você sabe que você já veio para cá, né? Se vocês não sabem, gente, o Lucas já veio para Malta em 2016. 2016, exatamente. A gente estava conversando nos bastidores aqui. Vou contar isso aí, mas calma aí. Você, telespectador do Passaporte, se imagine nesse momento, você mora fora do Brasil. Você decide se mudar para um outro continente. Aí, uma semana antes do seu voo, você decide mudar o seu destino. Na verdade, você não vai morar mais num país, você vai morar em outro país, num país muito menor, que muita gente nem sabe que existe. É um país entre ali a Europa e a África, no mar Mediterrâneo. Galera, acho que é já vamos falar um pouco sobre isso. Aí você chega nesse país. No dia que você chega nesse país, por conta de uma conexão que você teve do país antigo que você ia morar, você acaba contraindo uma doença que virou pandemia mundial. E aí você chega lá, vira caso de jornal. O que você faria? Comenta aqui pra gente o que você faria nesse momento, mas o que vocês fizeram? Essa é a minha pergunta nesse momento. A galera deve achar que a gente é louco, né, meu? A gente é louco. Mas a gente foi um louco consciente, né, que os caras falam. E vocês chegaram ali e tiveram que ficar trancados, né? Como vocês comentaram, o aeroporto fechou por 1 ano e meio. Então vocês chegaram no país sem certeza que vocês iam ficar lá, sem certeza que vocês iam gostar, e ficaram. E aí? Então a gente ia, no máximo, ficar até depois do verão, né? Que foi o que eu falei. Não, a gente se jogou assim, a gente ia ver o que acontecia. Porque a gente já sabia que o mundo estava incerto por causa da pandemia. A gente não sabia... A gente estava indo naquela fase que a gente não sabia que você ia ficar trancado por 1 mês, sabe? Acabou sendo... Em qualquer lugar do mundo, do mundo. Exatamente, E aí acabou sendo, como a Luísa falou, o aeroporto realmente ficou fechado por 1 ano e meio, cara. A gente ficou, tipo, somente em Malta por 1 ano e meio, assim, naquele clima de pandemia. Tipo, todos os lugares, negócios acontecendo, tipo, em horários reduzidos, aquela coisa toda. Várias vezes, tipo, fechado, fazia um lockdown e tal, então, né? Mas tem uma coisa antes do trabalho, que foi... Quando eu fui internada, no final das contas, a gente ficou 45 dias de quarentena. Eu e o Rafael, trancados. A gente ficou... Ou seja, a gente chegou em Malta e a gente ficou mais de 1 mês sem ver como era a rua de Malta. Que não deixaram a gente sair. Eu vi um dia, na verdade. Ele viu um dia, É que tem que explicar essa história com detalhes, né? Mas tem que ser... Vamos mais ou menos, assim. O que acontece? Eram 15 dias de quarentena e esses 15 dias você podia sair. O Rafael estava nesses 15 dias de quarentena, só que durante esses 15 dias eu fui internada. Só que ele não, porque ele não testou positivo, eu testei. Ou seja, a minha quarentena já reiniciou ali. A quarentena dele acabou quando deu 15 dias. Aí ele saiu na rua, ou seja, foi a única vez que ele saiu na rua, e voltou porque eu queria pedir... Nesse tempo todo eu estava internada no hospital, eles não me deixavam sair, e eu estava tentando pedir, né, para você... aí eles renovaram a sua quarentena. Tá, conta você. Eu me perdi na história. Não, mano, tipo assim, a gente tinha que ficar 14 dias de quarentena quando chegasse. Por ter chegado no país, sem ter... Claro, porque estava chegando de fora e tinha que ficar para não espalhar, enfim, para não espalhar a pandemia.
Aí, cara, mais ou menos ali pelo dia 7, a Luísa testou positivo, levaram ela e internaram ela. É isso. Pra cuidar dela, na verdade. Porque o país, tipo, como é pequeno, eles tinham a capacidade de fazer isso já, né? Pô, chamaram a ambulância, pegaram ela, levaram pro negócio. Só que, cara, num país que, tipo, pequeno, que não tinha noção de como tratar a pandemia. Ninguém tinha, na verdade, né? Só que aqui, como é um lugar de maior controle, cara, realmente internaram ela, ficou presa no hospital e ela tava ficando agoniada no hospital. Só que nesse dia 7, a minha quarentena automaticamente já renovou para 14, porque como eu tava do lado de uma pessoa que testou positivo... Ele teve que ficar mais 14. Mais 14 dias. Então deu 21 dias dele. E nisso, tipo, ela não conseguia sair do hospital, os caras não deixavam ela sair do hospital. Isso. Porque ela não podia voltar para casa onde tinham mais pessoas, no caso eu e as outras pessoas que moravam na casa. Mas você estava bem ou você tava mal para ser internado, ou foi um internamento mais... Eu fiquei só psicologicamente mal, porque o que acontece aqui, como eles são muito... Inclusive, uma curiosidade sobre Malta é que aqui, de acordo com a ONU, é o 5º país com a melhor saúde pública do mundo, de acordo com a ONU. Eles têm uma saúde pública muito boa, então eles estavam pegando todo mundo e colocando para controlar, para monitorar a pessoa. Só que eu tava bem. Eu tava bem já, eu queria sair, só que eu comecei a ficar muito mal psicologicamente, porque eu ficava trancada lá numa sala. E aí você fica... total. Então, mas eu fiquei bem. Desculpa, Luísa, como é que chama sua mãe? Minha mãe, Ellen. Dona Ellen, eu tenho solidariedade pelo que você pensou nesse momento. Sei que você deve estar ouvindo a gente. Meu Deus, não consigo nem imaginar, cara. Se minha mãe tem preocupação comigo, cheia de saúde, viajando, imagina como você estava nesse momento, Dona Ellen. Enfim, continuemos. E nisso vocês ficaram de quarentena, acabou a quarentena, mas mesmo assim, vocês voltaram, continuaram morando ali, poderiam sair na rua depois desses 45 dias, vocês ficaram trancafiados literalmente, mas não podiam sair do país. E aí, como é que foi a adaptação de vocês em Malta? A gente não gostou, cara. A gente não gostou, mas aí a primeira ideia, na verdade, foi assim, a gente nem pensou se a gente gostou ou não. A nossa ideia foi primeiro eu conseguir, porque para eu aplicar o visto para o Rafael de residência, eu tinha que ter um emprego. Para justificar o porquê que eu queria que o meu marido tivesse aqui comigo, que eu estou trabalhando. E ele estava no visto turista até então. Então ele tinha 90 dias. 90 dias. Só que já tinham passado 45, porque a gente estava internado. Aí eu falei assim, não, eu vou arrumar qualquer emprego para aplicar o visto e depois a gente pensa em qualquer outra coisa. Se a gente gosta ou não daqui, se eu vou procurar um emprego melhor, o que vai ser. Aí eu consegui um emprego de caixa de mercado no primeiro dia. No primeiro dia que eu saí, que eu pisei na rua, eu recebi um e-mail, porque eu já estava aplicando, né, online para várias vagas, que eu sabia que eles iam me liberar no dia X. Eu já estava aplicando para tudo. Quando a gente saiu na rua, um mercado me mandou mensagem, um e-mail falando, não, vem aqui, começa semana que vem. Aí eu fui. É horrível o emprego, mas eu fui. Daí a gente deu entrada no meu visto e tal, aí foi assim que começou, né? Aí por um tempo eu não poderia trabalhar, teve toda aquela questão, porque você não pode trabalhar enquanto tá esperando. Agora, eu tô pensando, me colocando no lugar de vocês. Vocês acham que vocês não terem gostado, como vocês comentaram, de Malta, não tem a ver com essa necessidade de vocês terem que ficar no país? Assim, se vocês forem livres, vocês acham que não tivesse rolando pandemia? Vocês acham que vocês teriam uma visão diferente do país? Porque vocês chegaram lá, cara, vocês viveram um estresse, uma tensão psicológica gigantesca. Teve isso, cara. Mas assim, sim e não, porque na verdade, assim, uma coisa que a gente não falou para você, que foi, cara, no momento que eu pisei em Malta, eu já estranhei muito, assim, o lugar. Tipo, é um lugar antigo, é um lugar de uma cultura... Para mim é diferente, tipo, né? A gente é simpático. Não é Austrália, né? Não é Austrália. Sem falar que em questão de estrutura é o completo oposto, né? A Austrália é um lugar extremamente moderno, aqui é um lugar de, sei lá, raízes medievais, né? Tipo Itália, assim. Tem templo de 5.000 anos antes de Cristo aqui, tipo assim. Tem umas coisas muito antigas aqui em Malta, né? Então, Malta é uma ilha no meio do mar Mediterrâneo, que era o berço da humanidade ali, que era onde surgiu tudo. Então, a quantidade de história que tem esse país, como o Rafael comentou, eu já fui para Malta em 2016, eu sou apaixonado por história, que me acompanha sabe. Malta é um templo para quem gosta de história, então é muito bacana mesmo. É verdade, isso é verdade. O oposto da Austrália, como ele estava comentando. E aí? Então, na verdade, assim, eu concordo com você, eu acho que o fato da gente ter ficado trancado influenciou, a gente não gostar. Só que hoje em dia, por exemplo, tem coisas que a gente já deixou para lá, que a gente não gostava, né? Que a gente entendeu e amadureceu isso, entendeu que faz parte. Mas tem coisas que nem o Rafael estava falando da estrutura do país que até hoje a gente não consegue engolir, sabe? Por exemplo, ônibus aqui não funciona. Então, assim,
Isso incomoda muito, sabe? Você vem da Austrália, que é um país que o ônibus funciona perfeitamente, para um país que não tem transporte público direito, a sujeira na rua, tem muita sujeira na ilha, então essas coisas incomodam a gente até hoje, sabe? Só que, enfim, né? A gente não gostou, cara. A gente até logo assim, aí quando nós dois conseguimos trabalho daí no iGaming, né, que era o que eu tinha te comentado, a gente trabalha. Falaremos sobre galera, esse assunto. A gente pode tocar mais esse assunto depois, mas a gente trabalha com iGaming, que é a indústria de casas de apostas online, que tem muito aqui em Malta. Que isso fez com que a gente tivesse o privilégio de ter um salário melhor, acima do que o salário mínimo aqui. Inclusive, é uma coisa que a gente fala bastante na internet, e, tipo, é entusiasta assim, de pessoas que querem morar fora. A gente fala que tipo, essa é uma boa oportunidade para você ter uma vida legal fora, sabe? Do Brasil. Só para esclarecer também a questão da casa de aposta online, para quem tiver essa dúvida, não é que a gente trabalha apostando, porque tem gente que acha que quando você fala que você trabalha com casa de aposta, você aposta. Não, a gente nunca apostou, a gente trabalha normal. Eu trabalho no departamento de marketing, o Rafael trabalha no departamento de risco, então é normal, é como se fosse um TI, um RH, trabalho corporativo, trabalho corporativo, é uma empresa grande, entendeu? São empresas multinacionais, tem muitos funcionários, tipo, a nossa empresa tem, sei lá, mais de 1.000 funcionários, então... Sim. É mais um exemplo, pessoal, até quem tem essa dúvida sobre sair do Brasil, trabalhar fora, etc., todo mundo comenta, né? Eu não sou uma dessas pessoas porque eu não moro fixo, mas quem mora fixo normalmente sempre comenta que os trabalhos digitais, trabalho online, sobre um business mais digital, não necessariamente o trabalho é online, mas um business digital, ele tem oportunidade de trabalho para brasileiros e para imigrantes melhores fora do país, que é o caso do Rafa e a Luísa. A Luísa comentou que ela foi trabalhar como caixa de supermercado, não gostou tanto, é um trabalho que não agradou ela, depois eles se encontraram nessa indústria do iGaming e até hoje eles trabalham nisso, certo? Isso. Assim, na Austrália a gente trabalhava eu trabalhei na obra na Austrália, depois a gente trabalhou em restaurante, barista, trabalhamos de tudo lá, e aí aqui eu fui procurar qualquer emprego, né? Então eu consegui esse de caixa, que para mim no começo foi ótimo, porque a gente conseguiu aplicar o visto, mas o salário era o salário mínimo do país, que é um salário ruim, o mínimo daqui. O salário mínimo daqui ele é 780 euros, uma coisa meio assim. É uma realidade parecida com Portugal. Mas aí, até pior, porque o custo de vida daqui é maior. Né? Maior. E aí, nesse meio tempo, quando a gente estava esperando também o visto do Rafael chegar e tudo, todo mundo que a gente conhecia, a gente falava, a gente é brasileiro. Aí as pessoas falavam, aplica para o iGaming, eles precisam de gente que fale português. E a gente ficava, o que é iGaming? A gente nem fazia ideia de vir para cá, sabe? Estão falando, sabe? Não, e foi mais ou menos isso. E aí, num momento, daí a gente começou a se informar, mas quanto é que é o salário? E daí, por exemplo, assim, nós ganhávamos, tipo... A gente estava se organizando para ganhar 700, 800 euros por mês e as pessoas estavam falando para a gente, 1.200, não, no iGaming é no mínimo 1.200, 1.500. O fulaninho ganha 2.000. Aí você começa a ficar assim, sério, mano? Mas para o que é esse trabalho e tal? Sim. E a gente começou a se informar, daí a Luísa tem Cara, ela é muito habilidosa para essa coisa de procurar emprego e tal, ela é muito pragmática, muito... Tipo, uma pessoa extremamente rápida, organizada, funcional, assim. Ela aplicou para, tipo assim, umas 300 mil vagas. De iGaming. E aí uma que ela tinha aplicado lá, que era para Japanese speaker. Tipo, que ela aplicou só para aplicar. Eu vou explicar também isso. O que acontece? Eu tava assim, cara, eu vou mandar meu currículo para tudo, porque vai que a pessoa que tá recebendo o currículo, a vaga é de Japanese speaker, alguém que fale japonês. Mas vai que naquele momento que ela recebeu o meu currículo, abriu uma vaga de português do nada. E aí aconteceu isso, tipo, não foi de português, foi de English, né, que eles precisavam. Eles precisavam de uma vaga de freelancer para trabalhar com pagamentos por temporário, que poderia durar 2 ou 3 meses, para uma vaga, para uma casa de apostas aí, que chamava, na época, a gente pode falar o nome, da Fabet. Ela uma casa grande. Patrocina o Palmeiras, a da Fabet. Hoje em dia tá, mas no Brasil chama da Fabet, né? Chama. Porque eles serviam a Ásia também, na Ásia chama Asian Business, porque essas empresas são muito grandes, cara. Elas têm, às vezes, um braço no Brasil, tipo... Mas, na verdade, elas estão operacionalizando, tipo, ao redor do mundo. Aí eles chamaram... Então, deixa eu fazer uma pausa, Luiz, aqui nesse momento onde você está aplicando para explicar um pouco o pessoal e perguntar para vocês o que eles querem perguntar, provavelmente. Primeiro, você estava aplicando para essas vagas e Japanese Speaker, que vocês comentaram, é quando a vaga, a empresa está buscando uma pessoa que fale japonês, no caso, né? Japanese Speaker é falante de japonês. E aí, obviamente, ela aplicou com a intenção de colocar o currículo dela dentro da empresa e, de repente, achar uma vaga lá dentro que fosse... alguém ver. Mas agora, voltando ali especificamente para essa indústria, que é o que eles dois ganham a vida hoje, morando na Europa, vamos fazer a pergunta clara aqui para vocês explicarem para a gente.
o que significa esse iGame? Conta um pouco mais sobre a indústria pra gente, e conta um pouquinho sobre o que vocês fazem, dia a dia, de como é isso, e depois você volta para essa história normal, tá? Você comentou que é uma indústria da casa de aposta, etc., mas me explica um pouquinho mais sobre isso, porque deve ter um monte de gente falando, cara, nunca tinha ouvido falar sobre isso, e agora os caras estão morando na Europa ganhando não sei quantos mil reais por mês. Me fala um pouquinho mais sobre isso aí. Cara, basicamente, eu acho que hoje em dia tá um pouco mais disseminado o iGaming, principalmente depois da Copa, porque começou a ter muita propaganda no Brasil, né? E inclusive agora tá para aprovar uma lei que vai liberar. Já foi aprovada uma medida provisória, né? Provisória para liberar, enfim, no Brasil também. Mas são as casas de apostas online, ou seja, se você tá num jogo aí, como que é o Grêmio e o Inter, tá jogando futebol, você apostar em quem que vai ganhar o jogo. Tem variáveis, né? Não é só isso, pode ser. Tem infinitas variáveis, tem cassino, tem um monte de jogo, não é só o esporte. E o Grêmio e o Inter, quem ganha, Rafael? É o Inter, né? Não, nós estamos mal faz tempo, mas tá... Não, só pra perguntar se era Grêmio ou Inter Colorado, tá? Que é gaúcho. Então. Desculpa, te cortei, Luísa, pode continuar. Não, relaxa. Aí continue você. Não, então é essa indústria toda que acomete um monte de empresas, né, cara? Eu acho que no Brasil tem empresas que são bem famosas, por exemplo, a Bet365 Isso. É muito famosa. A Betfair. 888Bet, tem vários, Betfair também, né? Sei lá, tem muita empresa. PixBet agora, tem a Blaze, né? A Blaze, depois teve essa Blaze que teve um escândalo e tal, né? E no Brasil isso era proibido, eu imagino que deva ser proibido antes dessa medida provisória por ser considerado um jogo de azar, é isso? Na verdade, não. No Brasil, o cassino ele é proibido físico, só que em 2018 o Temer aprovou uma lei que os jogos online eram permitidos. Caso as casas sejam de fora do Brasil. Que era como se você estivesse apostando fora do Brasil. Você não está apostando no Brasil, entendeu? Então, por exemplo, as casas de apostas daqui de Malta, elas podiam atuar no Brasil a partir de 2018, né? Depois dessa lei. Só que não podia ter uma casa de aposta lá. Tipo assim, a sede, a empresa não podia ser lá, entendeu? Só que agora, depois dessa lei que foi aprovada agora essa semana, ainda está organizando, ainda não tem uma regra direito, né? Mas vai começar a poder ter empresas no Brasil também. Não, vai mudar completamente o mercado brasileiro, assim, né? E o que tem a ver... E o que o iGaming tem a ver com Malta? A gente estava falando dos bastidores um pouquinho, mas queria que vocês comentassem aqui também. Então, o iGaming tem a ver com Malta, assim, o Malta é um hub de iGaming, tem mais de 500 empresas aqui, eu acho que a maior parte das empresas elas estão aqui, até mesmo empresas internacionais, tipo, tem empresas suecas que têm base em Malta, porque em Malta existe uma licença que se chama Malta Game Authority, que permite que você opere, tipo, esse tipo de serviço em outros países que não possuam regulação própria. Por exemplo, o Brasil. Então, as casas que estão aqui em Malta, elas podem atuar no Brasil. Mas é um assunto complicado, porque, por exemplo, assim, para você atuar na Suécia, digamos assim, você precisa ter um registro com a regulação da Suécia, que chama Swedish Game Authority. Daí, tipo, e aí todas que não possuem a sua própria regulamentação, elas atuam com a Malta Game Authority ou com a de Curaçao. Ou a de Gibraltar. Enfim, tem algumas que são globais, entendeu? E Malta é uma delas e é a que tem mais credibilidade no mundo financeiro, então... por isso que muitas empresas estão aqui. Também porque existe uma certa... não é isenção fiscal, mas existe, tipo, facilidades fiscais para essas empresas. Sim. Elas têm mais facilidades. É um lugar que faz parte da União Europeia, ou seja, eles têm uma facilidade de encontrar pessoas para trabalhar. Para contratar também. Pela questão de trabalho da União Europeia. E uma outra coisa também aqui em Malta é que eles também têm uma facilidade muito grande para o visto de trabalho. Então, mesmo que você não seja europeu... aqui é muito fácil o governo te dar um visto de trabalho. Então, as empresas de aposta, elas têm facilidade para contratar funcionários. Então, eu preciso de um brasileiro, que às vezes nem todo brasileiro tem cidadania europeia, mas você pode aplicar o visto para ele, porque aqui tem essa facilidade. Então, Malta acabou virando um lugar muito bom, entendeu? Não, e outra coisa também que eu vi ali que é importante para a indústria é o clima também. É o clima. Ela ser atraente para as pessoas quererem morar. Porque existem outros hubs que não são tão atraentes, sabe? Que são, por exemplo, na Suécia... Tipo, aí você não vai querer morar lá, tá ligado? Porque é muito frio. Na Polônia também tem bastante casa de aposta, na Bulgária, na Romênia. E faz total sentido, né? Então, só resumindo Malta aqui. Então, Malta é um país que está na União Europeia, que tem facilidade para um imigrante, pode ser brasileiro, conseguir um visto de trabalho, que tem um clima maravilhoso, um clima, inclusive, muitas vezes, muitas pessoas podem até achar melhor que o do próprio Brasil, dependendo da região do Brasil onde você está,
e que tem essa indústria aí já meio que favorecida pelas leis, pela legislação local, pela estrutura tributária, enfim, por tudo que envolve aí o país. Então, se você já não conhecia Malta e teve vontade de entender um pouco mais, te convido, obviamente, a seguir o perfil do Trip 9, deles dois, do Rafael e da Luísa, que eles falam tanto sobre Malta, que eles moram lá, tem direto post deles sobre isso, também eles falam bastante sobre iGaming também, você vai também encontrar um pouco de informação sobre isso. Estamos chegando aí aos 50 minutos de episódio agora, fizemos uma retrospectiva brilhante aí sobre o que aconteceu com vocês. Se vocês quiserem aí fazer sociedade para fazer um filme sobre a vida de vocês, eu topo, tá? Eu entro na sociedade porque é incrível a história. Mas vamos um pouquinho para o nosso presente aqui, né? Nessa reta final agora do nosso episódio. Vamos falar um pouquinho sobre vocês, porque querendo ou não, a gente está querendo falar de viagem. E vocês são um casal que também é muito conhecido pelas viagens. Então, eu queria comentar um pouco com vocês quando começou essa ideia, obviamente, depois de ter acalmado um pouco mais a vida da pandemia aí, que tomou aí o mundo por mais de ano, né? Com certeza. Como é que foi esse início aí das viagens para vocês? Como é que vocês iniciaram o projeto Trip and Love, esse Instagram para começar a viajar? Conta um pouquinho como é que vocês migraram aí a cabeça de vocês para esse... Aliás, migraram não, porque vocês sempre tiveram isso enraizado em vocês, mas como é que começou esse processo todo de viagem? Cara, então, na verdade, assim, desde que a gente se conheceu, a gente já se conheceu viajando, né? Logo no primeiro mês a gente foi pra neve juntos e tudo. Sim. Aí logo em seguida a gente foi pra Tailândia juntos. Então a gente sempre gostou de viajar. E aí na Austrália, sempre que a gente conseguia juntar dinheiro, a gente ia pra Ásia. A gente acabou visitando não sei quantos países na Ásia, né? Tipo, Indonésia, Tailândia, Malásia, Singapura, Vietnã, Camboja, enfim, alguns países lá. Laos. E aí a minha mãe falava, voltando à minha mãe, ela falava, cria um Instagram, vocês viajam, vocês gostam, cria tal. E a gente, não. Até que um dia a gente falou, vamos criar, né? Por que não? Mas isso já bem depois, já quando a gente estava em Malta, na verdade, que a gente criou. Aí quando a gente estava em Malta, a gente decidiu criar um Instagram e criar um YouTube. No meio da pandemia, a gente decidiu criar, porque a gente estava também entediado, então a gente pensou, vamos falar sobre o iGaming. Porque pelo menos é alguma coisa, porque não tinha como falar de viagem, porque não podia viajar, enfim. E aí a gente começou a criar, e aí a gente, quando liberaram as viagens, a gente voltou a viajar. E aí uma outra coisa boa daqui, tipo, de Malta, acho que travou. Voltamos agora, voltamos. Problema de internet temos sempre, vamos conviver com isso. Perdão, Luísa, pode continuar o que estava comentando. Você queria falar do iGaming? Uma outra coisa daqui de Malta boa, na verdade, são as férias, né? Porque por mais que a gente adore viajar, a gente ainda assim tem um emprego de 40 horas semanais. Só que aqui tem muitas férias. Então a gente juntou, né? Isso, uniu isso e começou a voltar a viajar. A gente começou a priorizar as viagens na Europa, pela questão que a gente não conhece muito a Europa, né? Não conhecia, agora a gente já viajou bastante. Então a gente começou a viajar bastante pela Europa, mas assim, sinceramente, o gostinho de viagem que a gente tinha muito maior era de conhecer coisas diferentes mesmo, como era na época da Ásia. Aquilo era bem mais inspirador pra gente, estar em contato com culturas bem diferentes. A gente adora viajar na Europa também, mas não é o que dá o maior tesão na gente. Então a gente foi mudando. Isso eu vejo muito é parte de todo viajante de raiz mesmo que eu vejo, é essa questão de sair um pouco do mainstream. Querendo ou não, a Europa, por ser uma cultura muito próxima nossa, ela acaba sendo aí muito vamos dizer, um mainstream aí que muita gente vai. Então, sair um pouco disso pra gente é interessante. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, mas primeiro eu queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente até agora, que está aqui com a gente. Se você está aqui com a gente assistindo, seja pelo YouTube, por imagens, qualquer plataforma de áudio que você está ouvindo a gente, é que você gostou muito desse episódio. Então eu queria pedir a ajuda de vocês para nosso trabalho continuar e a gente conseguir crescer cada vez mais. Se for no YouTube, dá um like, deixa um comentário aqui, faça uma pergunta para o Rafael e Luísa, que eu vou atrás deles para eles responderem. E se for aí no Spotify, qualquer outra plataforma, eu peço para vocês só tirarem um pouquinho aí, um minutinho, para ir na plataforma e avaliar o nosso podcast, ver se vocês gostam dele, dá uma moral para a gente, que é muito importante para o nosso trabalho continuar. Desculpa a interrupção aqui do episódio, mas eu tinha que pedir isso para vocês. Vamos continuar, eu queria fazer uma pergunta aí chave, então. Vocês comentaram que na Europa vocês viajaram bastante, na Ásia também. Qual que foi o destino favorito de cada um? Eu quero ver se esse destino favorito se coincide ou não. Tem que ser só um no total e no geral? Cara, destino. O lugar que eu mais gosto é Bali. Indonésia, Então coincide, então é o mesmo destino. Bali, obviamente, é uma ilha na Indonésia, a mais famosa provavelmente, é a que vocês mais gostam. É muito legal, mano, é um lugar muito diferente, porque é um lugar que une, tipo, uma cultura muito diferente, uma religião diferente, né, que é o hindu lá, né? É muito bonito também,
tem problemas, eu não sei como te dizer, cara, mas é um lugar muito interessante, assim, muito... Eu tava estudando bastante sobre Bali agora. É legal falar sobre religião, sobre isso, porque, cara, Indonésia é o país mais muçulmano do mundo. Só Isso é que um Bali fato. não, Só que né? É um Bali país não. onde tem... Bali é a única ilha, não sei se é a única, perdão, posso estar falando besteira, mas é uma das ilhas É que Bali não... nos Apenida só. Ai, nos Apenida, isso. Que Aí, então, fazia parte de Bali até então, não sei se agora faz ainda. e Bali não tem uma, não é praticante da religião muçulmana. É. E também não é praticante do budismo, que é outra religião bem famosa ali na região. O Bali tem uma religião própria deles, que é uma mistura de um budismo com um hinduísmo, com alguma outra religião próxima dali. Então é realmente um outro mundo muito específico que fica ali, que atrai muita gente do mundo inteiro. Hoje em Bali tem mais imigrante, aliás, tem o dobro de imigrantes do que tem de locais. Então é muito interessante essa questão de Bali. Muito bacana, e é o favorito de vocês dois, pelo visto, né? Exato, por isso que eu perguntei se tinha que escolher um entre Ásia ou Europa, porque aí se a gente divide os nossos momentos da Austrália, da Ásia e daqui, aí a gente não consegue chegar em um em comum, né? Porque daí cada um tem a sua... Da Europa, assim, tipo, dessa região. Mas eu fiquei Pra curioso. a Jordânia. Jordânia é muito legal E a também. Suíça, não é? Porque eu gosto muito de natureza. Eu achei, cara, a natureza lá é muito exuberante. Ah, e ali, sinceramente, da forma como eles fizeram, é uma questão até financeira, né, cara? Eles unem muito bem a natureza com a estrutura. Eles chegaram num meio termo legal ali que eu achei muito massa. Da Europa, né? Eu digo, dos lugares que eu fui na Europa. Mas também adorei muitos destinos da Europa, cara. E, inclusive, a Jordânia também. Nossa, a Jordânia é incrível, cara. Foi o nosso primeiro país realmente árabe que a gente visitou. E foi, cara, superou qualquer expectativa que a gente pudesse imaginar, desde a comida, tudo que você pode imaginar. Uma bela escolha, eu também amei Jordânia, cara, um país sensacional, e assim, e não tem, quem vai para Jordânia vai para Petra, que é uma das maravilhas do mundo. Cara, Jordânia é muito mais que isso, tem muita Muito coisa mais. muito bacana lá, cara, muito bacana. Visitei Jordânia na época do Ramadã, então tava o povo também era um povo que tava muito essa questão de gentileza por conta do Ramadã. Foi incrível, foi assim, uma experiência incrível. A gente foi para Lombok no Ramadã e foi Lombok muito legal. Lombok fica na Indonésia e é um lugar também muçulmano, então eles levam o Ramadã a sério. E até uma coisa curiosa que a gente ia comentar é que durante o Ramadã a gente estava contratando um passeio lá, uma coisa assim, e a gente estava negociando com o cara e tudo que a gente pediu, o cara falou, tá, te dou. E aí ele falou para mim, cara, o problema do Ramadã é que eu tenho que ficar quieto, porque se eu começo a falar, eu tenho que dar desconto para todo mundo, porque ele só pode falar a verdade durante o Ramadã. Não sei se você sabia disso. Aí, tipo assim, se você perguntar, mas não dá para te pagar menos, ele vai aceitando, cara, até chegar no limite dele, sabe? Ele não pode ter porque aquela maldade do business, sabe? Mentir, assim, no Ramadã, né, entre aspas. Então ele tem que dar o desconto, ele tem que bota exclusivo na tela aí, vá para a Indonésia na época do Ramadã que você vai conseguir desconto. Para quem é realmente muçulmano, religioso, leva a sério, né? Religioso. Sim. E vamos lá, estamos 57 minutos de conversa aqui. Para finalizar, algum bate-papo rápido aí com vocês. Qual que é a próxima viagem? É semana que vem, não é? É semana que vem. Albânia. A gente vai conhecer os Balcãs, né? A gente vai nos Balcãs. Apaixonado por esse país, cara. Apaixonado pela Albânia. Inclusive vai sair vídeo da Albânia no meu YouTube esse domingo. Então aí, exclusivo na tela. Vai dar tempo da gente ver antes. Vai dar tempo da gente ver. A Albânia tem uma... Assim, não sei com quanto vocês gostam de história, mas a história desse país da Europa é a história que mais me impressionou. Eu ficaria muito ligado nisso. Então, a Albânia passou por um regime de ditadura autoritária. Isso sim. Segunda metade do... É impressionante o que aconteceu ali, o plot twist que eles viveram na vida dele depois da abertura desse regime, porque a Albânia era o país mais fechado que a Coreia do Norte é hoje. Bem mais fechado, inclusive. Ele tinha um... o cara que corta meu cabelo é da Albânia e todo momento ele fala, tipo... Ele é muito recente, né? Como você está falando. Muito recente. Sim, tem gente que hoje tem 45 anos e ainda não entende muito como funciona, porque na época que abriu, cara, tô passando informações aqui, vocês vão aprender isso lá, é legal aprender em loco, mas tô dando spoiler aqui já. Na época que abriu o regime de lá, eles tinham muito medo por exemplo, o primeiro produto que chegou na Albânia, no país, foi a banana e a Coca-Cola. E eles não queriam tomar, ficaram por muito tempo sem tomar Coca-Cola, sem comer a banana, achando que era teste do governo para ir atrás deles se eles fizessem isso. Porque o governo era tão autoritário. Muito autoritário, né? Sim, a história. E aí, depois disso, o plot twist que eles passaram, eles são um povo tão gentil, um povo tão aberto, tão hospitaleiro, que vocês vão perceber isso lá. Eu me apaixonei pela Albânia. Carona, assim, na maior facilidade que eu já vi na minha vida, assim, você para na rua, primeiro o carro vai parar para você. Muito legal, um país que eles vão amar. Vamos saber, se nós precisarem, já faz um sinalzinho. Maravilha.
Perguntar para vocês uma outra pergunta que a gente faz padrão aqui antes de finalizar o episódio. Qual que foi, nesse período todo que vocês viajaram? Vocês aí pintaram bastante o mapa ali na parte da Ásia, na Europa também, moraram na Austrália bastante tempo em Malta. Qual que foi a principal lição que vocês aprenderam viajando o mundo? É uma pergunta difícil, que vocês vão ter que pensar um pouquinho, mas eu gostaria de explorar ela, porque eu acho que é bem importante para quem está ouvindo a gente. Como viajantes, a gente aprende muito viajando. Sim. Qual foi a principal lição que vocês aprenderam? Cara, na verdade, até para mim, não sei se não é muito difícil, porque eu aprendi muito isso aqui em Malta. Porque, como a gente falou, tem muita coisa boa em Malta, mas tem muita coisa ruim também, na nossa opinião. E uma das coisas que no começo a gente que eu particularmente não conseguia bater na minha cabeça, era os malteses em si, porque eles têm um bloqueio com o imigrante muito grande. E uma coisa que eu aprendi, na verdade, foi a respeitar, tipo... Porque a gente acaba pensando assim, caraca, poxa, eu vim aqui no país dele, eu tô gastando dinheiro, enfim, aquela maneira idiota da gente pensar. Por que o cara não me trata, tipo, pelo menos com educação e tal? Só que, na verdade, é o contrário. A gente tá no país deles, a gente que tem que respeitar a cultura deles, a opinião deles e tudo. E eu acho que acaba que muitas vezes a gente não para pensar nisso, sabe? E os malteses, eles falam que eles abriram na União Europeia em 2004. Então, assim, é muito recente o fato de que agora tem gente, todo mundo aqui. E eles não estão acostumados com isso. Não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém, só tinha eles. Então, para eles é muito difícil eles se abrirem para as outras pessoas. E eu achava muito difícil ver por que eles não se abriam, sabe? Então... Até a gente que é brasileiro, que tem a cultura mais aberta do mundo, uma das culturas mais abertas do mundo, a gente vai para os países assim e acaba julgando. É natural da gente, né? Então, eu acho que a maior lição que eu tive foi realmente... a tentar entender também que as pessoas também estão passando por essa questão de se adaptar com as outras culturas e tal. E para mim isso mudou muito a minha cabeça, assim, depois que a gente começou. A gente tem um senhorzinho maltês que mora aqui na frente, ele conversa muito com a gente, então a gente aprende muito com ele, assim, né? Não, eu me identifico com pessoas que viajam, que eu consigo ter um papo, tipo, não sei como dizer, mas não sei, você se identifica com a pessoa, né? A pessoa vive uma vida, porque é um estilo de vida, na verdade, quem gosta de viajar. Tem gente que é mais, tipo, gosta de ficar no mesmo lugar e tal. Mas, cara, na minha opinião, acho que a maior lição é aquela, sei lá, de se ver pequeno realmente no mundo. Cada lugar novo que eu vou, eu sinto que, tipo assim, cara, as coisas que eu tinha tanta certeza, talvez eu não sejam de tão valor quanto eu pensava anteriormente e que, sei lá, qualquer pessoa realmente pode te ensinar uma coisa, né? Não interessa, tipo, onde ela tá, o que ela faz... Você sempre tem uma oportunidade de estar aprendendo com outras pessoas que vivem em diferentes lugares do mundo. E aquela questão da bolha lá que eu tinha falado, tinha começado o podcast falando, que eu acredito muito naquilo, cara. É possível que hoje, tipo, pessoas estejam vivendo uma bolha delas lá no Japão, enquanto que a gente estava vivendo a nossa no Brasil. Hoje a gente está vivendo uma em Malta, né? Uhum. Só que viajar te dá a oportunidade de ver diferentes bolhas, que eu acho que é impossível você viver, tipo, fora de uma bolha, sabe? Que é uma coisa natural do ser humano, eu acho, de estar incluído ali no lugar onde ele está, de ser influenciado pelas pessoas que estão ao redor dele, né? Uhum. Mas eu acho que viajar te proporciona expandir um pouco esses horizontes e essas crenças que a gente tem que muitas vezes nos limitam, né? Eu acho que é mais isso que eu vejo em viajar. E também porque eu gosto de história, também, que nem você. Eu gosto muito de ficar olhando, tipo, a questão filantrópica das coisas. Eu fico reparando o jeito que as pessoas são em cada lugar. Até uma coisa meio fofoqueira, assim, mas eu fico reparando, olha o jeito que aquele cara fala, o que ele faz. Mas é muito interessante isso, entender como a história influenciou o que o mundo é hoje, né? Como as pessoas vivem, como as pessoas agem, como as pessoas enxergam o mundo como um todo, faz parte do como foi moldado esse país. As outras pessoas de outras gerações que moldaram essa pessoa assim. A cultura é feita disso, né? Sim. A cultura nada mais é do que o caminho que essa história, né, passou em cada lugar. E ela foi moldando com essa... Muito legal, cara. Assina embaixo aí do que vocês dois falaram. Eu também, como viajante, eu também entendo bastante do que vocês comentaram e achei bem legal essa colocação. E pro final, pra gente conseguir fechar daquela maneira ótima. Infelizmente, aí a gente já passou de 1 hora de episódio e é tanta história que eu acho que não deu para pegar tudo direitinho, cara. Mas assim, foi demais. A gente foi até 50 minutos só entendendo o background de vocês, que, cara... Impressionante. Depois eu fiquei até pensando, acho que a gente exagerou, cara, mas eu vou te dizer, a gente não contou quase nada, porque se você parar para pensar em cada ponto, é muito legal você ter a oportunidade de contar a sua própria história, é uma coisa tipo que é enriquecedora para você mesmo, porque você às vezes esquece.
E aí, mas, cara, se você Muito parar legal. ponto por ponto, não acaba nunca, né? Nossa, a gente passou por muita coisa. Então já fica o convite aqui ao vivo da gente fazer um episódio número 2, de repente mais pra frente. Bora, porque bora marcar. de repente a gente faz um com algum outro amigo também junto com a gente, pra gente bater um papo mais legal. Vamos tentar marcar alguma coisa assim desse jeito. Para finalizar, essa pergunta clássica do meu parceiro Léo, que não está comigo hoje, mas eu tenho que representar ele aqui. Uma mensagem, o último empurrão, uma motivação para quem está ouvindo a gente, que deseja iniciar essa vida de viagem, que deseja aprimorar essa vida de viagem, ou que simplesmente deseja só ouvir uma mensagem de vocês. O que vocês falam? Cara, eu tenho uma mensagem que nunca saiu da minha cabeça. Que eu falava para a Luísa quando a primeira viagem que a gente foi fazer para a neve. Eu falo assim, ó, compra passagem. Só compra passagem, porque quando você comprar passagem, você vai ter obrigado aí, velho. Você não tem outra... E aí você começa, tipo, todo aquele fluxo, aquela energia de planejar, de tal. Mas se você não comprar passagem, não passar dessa fase, você nunca vai sair de onde você tá, cara. É a minha visão. A minha visão, ela já é um pouco mais chata, que é assim, se for para não ir com a cabeça aberta, também não vai, sabe? Porque eu acho que tem muitas pessoas que acabam indo com a cabeça muito fechada e não... Você não vai agregar nada, entendeu? Porque você não vai se abrir para viver as experiências que você tem para viver. E a gente acaba vendo muito isso das pessoas. Se for para ir desse jeito, eu não vou. Se for para ir desse jeito, eu não vou. Cara, abre a sua cabeça e vai. Eu prefiro que vá, mas assim... eu acho que a Luísa tá falando, tipo, daquela coisa, mas mais de quem vai morar fora mesmo, né? Também, de, tipo assim, cara, se você precisar, tipo, limpar um lote, vai com essa mentalidade, tipo... Sim. Não vai com uma mentalidade de escolher muito, assim, porque não é o ideal, sabe? Até mesmo para aprender, né? Eu acho que era mais ou menos isso. Sim, não, mas eu tô falando para viagem também, porque às vezes as pessoas vão viajar e elas não... verdade. Cabeça fechada acaba limitando muito a experiência, sim. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que se abrir, respeitar e ouvir as culturas e viver tudo que tem para viver, enfim. E isso que a gente está vivendo aqui, né? Nós três como viajantes, a gente sabe que quando você está com a cabeça fechada, você limita muito a sua experiência no lugar onde você está. Você acaba não aproveitando, não tirando o potencial máximo que tem. E você pode acabar não gostando, ou de repente não entendendo um pouco a situação onde você se encontra. Porque viajar é situacional, né? A gente está em qualquer lugar. Se eu for para o mesmo lugar que o Rafael for, ou o mesmo lugar que a Luísa for, a experiência de nós três pode ser diferente. Vai ser diferente. Inclusive, os dois juntos, eles podem ter experiências diferentes no mesmo lugar, viajando no mesmo momento. Então, como é situacional, se você não for com a cabeça aberta para conseguir viver a experiência única que você vai ter naquele momento, eu concordo com a Luísa nesse ponto também. Não vá, ou pelo menos tente mudar um pouco a sua cabeça para que você esteja disposto a abrir a cabeça durante os primeiros momentos de viagem, para que você consiga tirar o máximo dela. Rafael, Luísa, eu me impressionei demais com esse episódio, cara. Eu tô saindo daqui com reenergizado. Foi sensacional conversar com vocês. Conversa leve, fluida. Muito obrigado pela conversa. Muito obrigado. Nada, obrigado você por dar a oportunidade de a gente falar. A gente gosta de falar. Passou muito rápido, a gente falou muito, né? Eu nem imagino. Você falou, passou 50 minutos. Eu falei, caraca, velho, nós falamos pra cacete. Eu te avisei que a gente falava muito. Avisou, mas assim que é bom. Podcast é pra falar mesmo, pô. Tem que falar. Espero que a nossa amizade se fortaleça a partir daqui e que quando eu chegue em Malta vocês ainda estejam aí, ou se vocês forem morar em algum outro lugar, me avisem antes para eu conseguir me planejar também. Tá bom. Claro, pô, claro, com certeza. Tá convidado também para vir aqui. Pode ficar em casa, mano. Aí é bom, hein? Tem um quartinho aqui, enquanto nós temos um quartinho, você pode chegar aí. Vou gravar esse corte aqui do podcast para cobrar vocês. Depois o cara pergunta e fala, não tem mais quartinho. Não, tem sim. Aí já foi. Ótimo, pessoal. Justamente para poder receber pessoas legais mesmo. Maravilha. E muito obrigado a você de novo que está escutando a gente, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. Se você ficou até aqui, eu agradeço imensamente, do fundo do meu coração. Isso ajuda muito a gente. Siga Trip and Love no Instagram para conhecer um pouco mais deles, no YouTube também. E aproveita e me segue também, se você não me segue. Passa por 201 para continuar vendo o mundo. Segue mais uma projeto para escutar outras histórias legais também. Com certeza. Maravilha. Rafael, Luísa, muito obrigado. Pessoal que está escutando a gente, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Até mais. Até a próxima. Tchau.